A vida de Joaquim havia se tornado um deserto cercado por água salgada. Após meses de perdas e um luto que não dava tréguas, o peso da existência tornou-se insuportável para o velho pescador. Naquela tarde, enquanto o céu se tingia de um roxo doentio e os ventos começavam a chicotear as palmeiras da costa, ele não buscou abrigo. Pelo contrário, Joaquim empurrou seu pequeno barco de madeira para o mar com um propósito sombrio. Ele não levava redes, iscas ou esperança, levava apenas o desejo de que o oceano terminasse o serviço que a tristeza iniciará em seu peito. O aviso de tempestade severa era, para ele, um convite final. Ao ultrapassar a arrebentação, ele soltou os remos e permitiu que a correnteza o levasse para o centro do caos. Ele entrou na tempestade para morrer, entregando seu destino às ondas que prometiam esquecimento eterno. O mar reagiu à sua entrega com uma violência avassaladora. Ondas de 10 metros erguiam o barco como se fosse uma casca de noz, para logo em seguida arremessá-lo em vales profundos de água escura. A chuva era tão densa que Joaquim não conseguia distinguir onde terminava o oceano e onde começava o céu. O frio cortante começou a invadir seus pulmões, e a água inundava a embarcação, mas ele permanecia estático, com os olhos fechados, esperando o impacto final que o levaria para o fundo. Ele sentia que Deus o havia abandonado há muito tempo nas praias da solidão, e agora o abismo era seu único consolo. Cada estrondo de trovão parecia a batida de um martelo em um caixão de cristal. Ele estava pronto para desistir, mas o universo parecia ter uma estranha relutância em consumar aquele ato de desespero absoluto. No momento exato em que uma vaga colossal se armava para partir o barco ao meio, um silêncio súbito e impossível se instaurou em volta da embarcação. Não era o fim, mas uma interrupção da física. No epicentro do vendaval, uma luz suave começou a pulsar, vinda não do céu, mas de um ponto logo à frente da proa. Joaquim abriu os olhos, esperando ver a morte, mas encontrou uma figura que caminhava sobre espuma branca com uma serenidade que desafiava a lógica. Jesus não estava lutando contra a tempestade, ele habitava como um senhor em sua casa. Seus pés não afundavam, e sua túnica não era fustigada pelo vento. O pescador, que buscava o fim, viu-se diante do autor da vida. O plano de Joaquim era o desaparecimento, mas Jesus tinha outros planos para aquela noite de agonia e escuridão. A presença de Cristo transformou o barco, que antes era uma armadilha, em um altar flutuante. Jesus aproximou-se, com o olhar que continha séculos de misericórdia, estendeu a mão para o homem trêmulo. Joaquim, por que você procura morte naquilo que eu criei para dar vida? Perguntou o mestre. A voz não era abafada pelo trovão, ela o atravessava, desfazendo os nós de amargura que sufocavam seu coração. Joaquim sentiu uma vergonha profunda, mas, ao mesmo tempo, um alívio que o fez soluçar como uma criança. Ele percebeu que sua dor não era invisível para o céu. Jesus explicou que cada lágrima derramada na praia fora contada e que a tempestade que o pescador escolhera para o seu fim seria, na verdade, o cenário do seu renascimento. A morte não teria a última palavra naquela noite de inverno. Jesus entrou no barco e sentou-se ao lado de Joaquim. Ele começou a falar sobre o propósito que ainda aguardava o pescador na costa. O plano divino não incluía apenas a sobrevivência física, mas uma restauração completa da alma. O mestre mostrou-lhe que as perdas sofridas não foram em vão, mas prepararam o solo de seu coração para uma semente que daria frutos eternos. Enquanto falavam, a tempestade continuava a rugir ao redor, mas dentro do barco havia uma paz que excedia todo o entendimento. Joaquim entendeu que a verdadeira tempestade nunca for o mar, mas a falta de esperança que ele permitirá crescer dentro de si. Jesus estava reescrevendo o roteiro de sua vida ali mesmo, transformando um suicida em potencial em um monumento vivo da graça e da resiliência espiritual do homem. Com um gesto simples, Jesus ordenou que o mar se calasse. Aquietar-se era um comando para as águas e para o espírito de Joaquim. Instantaneamente, as estrelas surgiram entre as nuvens que se dissipavam, e o mar tornou-se um espelho perfeito da vastidão celestial. O pescador olhou para suas mãos e viu que o tremor do medo fora substituído por uma força nova. Jesus entregou-lhe os remos novamente e disse: Agora, reme para casa, pois há muitos na praia que precisam saber que a tempestade não é o fim para quem me encontra nela. O plano de Deus era transformar a tragédia pessoal de Joaquim em um testemunho de poder para toda a vila. Ele não voltaria como o homem derrotado que partirá, mas como um portador de boas novas, alguém que vira a face de Deus no abismo. Durante a viagem de volta, Joaquim sentiu que o barco estava mais leve, embora carregasse a glória de uma visita divina. Ele olhava para o horizonte e via as luzes da vila começando a piscar, indicando que as pessoas estavam saindo de seus esconderijos após a tormenta. Ele pensava em como explicaria que estivera face a face com a vida quando buscava a morte.
Jesus não estava mais visivelmente no barco, mas sua presença era como um calor constante em seu peito. O pescador percebeu que a solidão era uma mentira que ele acreditara por tempo demais. Deus nunca estivera ausente, ele estava apenas esperando o momento em que Joaquim não teria mais nada que se agarrar, exceto a sua mão estendida. O plano era perfeito em sua execução e infinito em sua bondade. Ao chegar à areia, Joaquim foi recebido por um grupo de pescadores que o julgavam morto. Eles correram para ajudá-lo, mas pararam ao ver o brilho em seus olhos. Não era o olhar de um náufrago, mas de um vencedor. Ele desceu do barco e, em vez de se recolher em sua dor, abraçou o primeiro homem que encontrou. Eu fui buscar o fim, mas encontrei o começo, disse ele com uma voz firme que calou o murmúrio da multidão. O plano de Jesus começou a se manifestar ali mesmo, na areia úmida. Joaquim começou a contar como a luz vencera a escuridão e como o mestre caminhara sobre as águas de seu desespero para resgatá-lo. A vila, que antes o via com pena, agora o via com reverência, reconhecendo que algo sagrado ocorrerá no meio do oceano. Os dias que se seguiram confirmaram que a vida de Joaquim tinha um novo curso. Ele transformou sua casa em um refúgio para os aflitos e sua voz em um consolo para os desesperançados. O plano de Jesus era usar as cicatrizes de Joaquim para curar as feridas dos outros. Sempre que uma tempestade se aproximava, o velho pescador ia para o cais, não para fugir, mas para orar e lembrar a todos que o mar tem um dono. Ele nunca mais sentiu o peso daquela solidão amarga, pois sabia que o mestre estava sempre no barco, mesmo quando o mar parecia calmo. O pescador que entrou na tempestade para morrer tornou-se o homem que ensinou uma vila inteira a viver sob a proteção daquele que domina os ventos e as águas. A história de Joaquim encerra-se com ele sentado à beira-mar, observando o pôr do sol com um sorriso de paz. Ele olha para o mesmo oceano que quase foi sua sepultura e agora o vê como o palco do maior milagre de sua vida. Jesus tinha outros planos, e esses planos incluíam uma velhice cheia de propósito e uma eternidade garantida. Ele entendeu que, muitas vezes, Deus permite que cheguemos ao fim de nossas forças para que possamos finalmente experimentar a força dele. O pescador, a tempestade e o Salvador tornaram-se uma só narrativa de redenção. O mar agora era apenas um lembrete de que, não importa o quão profunda seja a escuridão, a luz de Cristo é sempre capaz de encontrar um caminho para nos levar de volta ao porto seguro da sua graça.